Olá, aqui é Ana Coé, para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 18 de outubro, dia 291. A nossa leitura se divide em 4 partes, começando pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer o devocional da palavra, principalmente para nos fortalecermos na fé, nos conectando com as escrituras sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? Antigo Testamento, Jeremias capítulo 31, versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz brumir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá de cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe. Depois se virará na direção de Goa, todo o vale dos cadáveres da cinza de todos os campos até o ribeiro de Cedron. Até a esquina do portão dos cavalos para o leste serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá.
pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente, vendo face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele? Como ele mesmo disse que, se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eis que Ananel, filho do seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: Compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: Compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem um direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com um selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura na compra de Baruque, filho de Nerias, filho de Maezéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei uma ordem a Baruque, dizendo: Assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pegue essas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdias até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estarão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que, com juramento, prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo esse mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que dissestes aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que me entregarei essa cidade,
nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo nessa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das tuas mãos, diz o Senhor. Porque essa cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis e as autoridades e os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. Embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem a Judá a pecar. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre esse povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nessa cidade, da qual vocês dizem: está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunha nas terras de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, na cidade de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois alguém não sabe governar a própria casa, e como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não gananciosos,
conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. Eu escrevo todas essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Salmos 88, versículo 1 ao 18, cântico, salmo dos filhos de coral, mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emar Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem da sepultura, dos quais já não te lembras. Pois foram abandonados pelas tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair, os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Veio clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Provérbios 25, do 20 ao 22. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Terminamos mais uma leitura, muito grata por este momento. Lembre-se de dar uma olhada lá no nosso site, conferir nossas peças em linho fino, anacoé.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Lembre-se, fé é um estilo de vida. Viva na fé. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.